Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é o terceiro vídeo postado no dia de hoje. O primeiro foi do avião invisível, ele já estava quase pronto, aí eu gravei. Aí em seguida eu vi aquele cara correndo de um canibal, eu falei nem ferrando que esse cara tá correndo de verdade de um canibal, porque a última coisa que você faz quando você tá fugindo de alguma coisa é segurar o celular e filmar seu rosto. Eu já tive que fugir de boi grande, e você não tem tempo de pensar em filmar. E frequentemente eu tenho que fugir de aves, tipo quero-quero e ganso, que ainda tem algum tipo de lembrança de quando os ancestrais delas dominavam o mundo. Então, eu vi que aquilo era claramente uma farsa e levei 15 minutos para comprovar e 3 minutos para gravar o vídeo. Acidentalmente, eu gravei o menor vídeo desmistificando do canal. E vamos quebrar mais um recorde hoje, postando 3 vídeos no mesmo dia, porque o tema do terceiro vídeo de hoje é a respeito de que anos atrás a Oxitec, uma companhia britânica, lançou mosquitos da dengue geneticamente modificados em solo brasileiro e supostamente isso produziu mosquitos mais fortes e mais transmissivos. E agora em 2024, alega-se que esse experimento provocou um surto potencialmente histórico da dengue. A reprodução da história fica por conta de uma postagem no Twitter. Nós temos aqui a Debs, que diz que a empresa britânica cria mosquitos da dengue geneticamente modificados, solta na Bahia, e como resultado temos mosquitos ainda mais resistentes, epidemia de dengue. Ele posta aqui então esse vídeo. Esse vídeo foi enviado pelo Paladin, que aparece aqui no Twitter. E então ele cita uma reportagem da Record de 2019 que apontaria que esse experimento teria resultado em mosquitos mais fortes. Esse não é um vídeo sobre outras coisas envolvendo dengue. Não é um vídeo sobre vacina da dengue, sobre tratamentos inadequados para dengue, nem sobre segurança de outras espécies transgênicas. Esse é um vídeo bem focado nos mosquitos da dengue transgênicos e na epidemia de dengue de 2024. O que exatamente são esses mosquitos da dengue geneticamente modificados? O termo geneticamente modificado é um dos preferidos na argumentação contrária a medidas como essa. Porém, a maioria dos que propagam esses argumentos sequer sabe o que geneticamente modificado significa. Vamos entender um pouquinho do ciclo da dengue. Apenas as mosquitos fêmeas picam humanos. Nesse processo, eles adquirem o vírus da dengue que é transmitido para outros seres humanos picados. A premissa desse estudo é produzir mosquitos machos geneticamente modificados, portanto eles não espalham a doença, então lançar esses mosquitos no ambiente. Agora, em que ponto esses mosquitos são geneticamente modificados? Você faz a modificação genética de várias formas. Uma delas, que não é o caso desses mosquitos da Bahia, é utilizar radiação para esterilizar os mosquitos machos. Outra estratégia é a manipulação genética, conforme está descrito nesse artigo aqui, que demonstra como que essa variação lançada na Bahia, OX513A, conforme está descrito aqui, isso é feita manipulando o DNA dos gametas para incluir uma única inserção. Essa inserção contém 2 genes dominantes. Então, se você se lembra da aula de biologia do ensino médio, você sabe que quando um gene é dominante, mesmo que você tenha descendentes com uma pessoa que possui a versão recessiva desse gene, o gene que vai se expressar é a versão dominante. Ou seja, todos os descendentes desses mosquitos geneticamente modificados vão apresentar essa mesma modificação. E o que essa modificação faz exatamente? Essas modificações correspondem a 2 genes em particular, e o primeiro deles é responsável por afetar o funcionamento celular e leva à morte do indivíduo antes de atingir a vida adulta. Então, os mosquitos que são liberados, eles são liberados com um antídoto que para eles esse gene não tem tanto efeito, mas a partir do momento em que eles cruzam com mosquitos fêmeas e produzem descendentes, esses descendentes já não têm acesso a esse antídoto, então esses genes produzem uma proteína chamada ITAV, que por sua vez afeta o funcionamento celular e leva à morte. O segundo não tem tanta utilidade em relação ao que faz o mosquito desempenhar, mas ele permite que a proteína DS-RET2 seja produzida. Essa proteína não cumpre funções no organismo, mas quando um exemplar de mosquito é posto no microscópio, você facilmente detecta. Então esse segundo gene cria uma assinatura, dizendo que todo mosquito geneticamente modificado produzido por nós produz essa proteína e é muito fácil de você identificar um mosquito descendente da nossa linhagem. Isso é muito importante para você entender como que o seu experimento está funcionando. Então eles lançam os mosquitos machos modificados, esses mosquitos cruzam com fêmeas comuns e produzem uma prole. Porém essa prole é inviável e morre em pouco tempo, e isso em teoria controlaria a questão da dengue. Em 2011, esses mosquitos foram lançados nas Ilhas Cayman. 2 estudos indicam que a mortalidade das larvas atinge valores de 96,5% em heterozigotos e 100% em homozigotos, que carregam ambos os genes.
Ou seja, a gente verifica que dessa prole produzida, 95% mais ou menos vai sobreviver, ao passo em que outra fração vai morrer. Como resultado, a gente verificou uma redução da quantidade de mosquitos presentes. Eu fiz também uma pesquisa em que a gente checa pelos casos de dengue nas Ilhas Caimã. A gente checa que nós tivemos aqui uma redução considerável em 2011 e depois, nos anos seguintes, nós tivemos aumentos e reduções e assim por diante. Ah, não era para resolver o problema para sempre? Não, você vai entender daqui a pouquinho. Essa medida tem eficácia no ano em que ela é feita. Assim que você para de lançar esses mosquitos geneticamente modificados, ela perde o efeito e os mosquitos normais voltam a proliferar. Então, se você não realizar essa intervenção no futuro, a dengue volta ao estado anterior. Em 2011 foram feitos testes na Malásia e também tivemos resultados promissores na redução de larvas que sobreviveram. Estudando a série temporal, nós também temos uma queda nos anos em que o teste foi conduzido, mas depois, claro, depois que o teste não é mais feito, a vida segue seu curso. Nós temos anos com menos, inclusive comparável ao período em que o teste foi realizado, mas também períodos com mais. Em 2012, o teste foi feito em Juazeiro, no Brasil, e reduziu a população do mosquito da dengue como esperado, 95%, indicando ser, portanto, uma proposta promissora. A gente pode fazer aqui a pesquisa de casos e, de fato, nesse período nós temos um período de baixa, seguido, claro, por períodos de altas e baixas. Entre 2013 e 2015 foi feito um teste em Jacobina, que levou também a uma redução de 79% da população de mosquitos. Esse é o teste que as pessoas mencionam como causador de super mosquitos. A análise de Jacobina mostra, de fato, que em 2013 e 2014 nós tivemos uma queda. Conforme está indicado aqui, 2015 aumentou e depois a coisa segue o seu curso. É dito que o prefeito de Jacobina decretou estado de emergência em função da dengue. Isso de fato aconteceu. Nós temos aqui o artigo desse decreto que foi publicado e aqui ele menciona então a questão da epidemia de dengue. Mas esses argumentos não envolvem um aumento dos casos citados. Em 2014 teve uma quantidade muito baixa de casos, se eu não me engano, 98 casos. Ele cita aqui que no ano de 2012 o município não realizou trabalho de forma adequada, teve muitos casos suspeitos, que as ações empreendidas em 2013 e em 2014 ainda não encerrou a cadeia epidemiológica e que essa ação é uma ação contínua e que os casos de dengue se concentram principalmente no período de chuva. Então isso aqui foi mais uma decisão, digamos assim, preventiva. Então ele é dito que as ações em 2014 são planejadas e realizadas de forma a tentar conter uma nova epidemia, buscando proteger a população, dizendo que ainda persiste a co-circulação desses sorotipos, dizendo que a população se encontra suscetível à infecção pelo sorotipo DEN4, considerando ainda que tem casos de leishmaniose. De fato, tiveram 5 casos de leishmaniose em Jacobina naquele ano, conforme você pode fazer essa pesquisa. Em 2013 tivemos apenas 1. Então esse estado de emergência não foi tá tudo um caos, por favor nos acuda. Foi pode virar um caos, então vamos decretar estado de emergência. Foi essa a ideia do decreto. Em 2017, um estudo semelhante foi conduzido em Piracicaba e também apresentou bons resultados, conforme você percebe aqui, uma redução de 82% na quantidade de larvas do Aedes aegypti. A análise total de casos de Piracicaba revela um valor historicamente baixo, de fato, entre 2017 e 2018. Em 2018, um estudo semelhante foi feito em Juiz de Fora. Não tem também estudos de conclusão. Mas, um tempo depois, o Juiz de Fora suspendeu a aplicação do projeto. Tem gente que assume que é porque o projeto não funcionou, mas as notícias da época afirmam que isso aconteceu porque a cidade não tinha condições orçamentárias de continuar investindo no valor, porque esse projeto tem um custo, não é uma intervenção que é feita de graça. Entre 2018 e 2023, o programa foi testado em Indaiatuba. 2018 teve uma baixa considerável, isso de certa forma controlou aqui, se você considerar entre 2018 e 2021, mas depois em 2022 nós já tivemos um valor um tanto alto. Nesse caso de Indaiatuba, nós também não temos um estudo que conclui, afinal, como que essa intervenção teve de desempenho. Assim a gente pode concluir que o número de casos de dengue de fato aparenta ser menor nos anos em que o estudo é aplicado. Mas essa análise sofre limitações. A principal delas é a diferenciação por bairros. O ideal de fazer esse estudo seria pegar o bairro em que os mosquitos modificados foram lançados e comparar o número de casos com os casos em outros bairros em que os mosquitos não foram lançados. As intervenções geralmente são feitas em bairros específicos e comparadas com bairros de controle. Agora o problema é que a gente não tem acesso a esses dados. Já é difícil achar o número de casos
de dengue por ano de alguma cidade. Alguns portais é fácil, porque tá tudo muito bem organizado e tal. Em outros você tem que pesquisar em várias fontes, notícias, assim por diante, até conseguir um valor para cada ano. Então, se isso já é difícil, imagina para cada bairro de Indaiatuba. Seria uma tarefa muito complicada de ser feita, que não é nenhuma questão de ser trabalhoso, é uma questão de que não há dados disponíveis na internet para realizar. Agora, a maioria dos estudos sobre a eficácia desse método não aborda o número de casos de dengue diretamente, mas sim a população de mosquitos e larvas. Nesse caso, os estudos apontam que ela reduz graças à intervenção. Mas estudar os efeitos nos casos de dengue, que a gente fez aqui de uma forma muito superficial, seria interessante fazer, utilizando, claro, essa abordagem de bairros e bairros de controle, e aí sim fazer uma comparação melhor. Agora, os surtos de dengue ocorrem anos depois da intervenção. A gente tem uma intervenção, aí tem um período de baixa e depois tem um pico lá na estratosfera. Isso prova que ela não é eficaz? Vale lembrar que a intervenção produz resultados enquanto ela está ativa. Os mosquitos lançados têm um antídoto, eles permitem sobreviver, mas os mosquitos nascidos em decorrência da intervenção morrem. Apenas 5% chega à fase adulta. Então, o total de mosquitos que produzem uma prole inviável se reduz em 95% a cada geração. Os 5% que sobreviveram vão produzir uma prole, que é também 95% inviável e assim por diante. Cada geração de mosquito leva 10 dias. Então esse valor chega próximo de zero em alguns meses, mesmo que a gente libere milhões de mosquitos, porque depois de alguns meses, os mosquitos normais já fazem parte de 99,999% da população e, portanto, geneticamente modificados que conseguem cruzar e produzir uma prole inviável já são uma taxa muito baixa. Como eu disse, então, isso significa que os mosquitos geneticamente modificados desaparecem em cerca de 50 dias e que os mosquitos usuais voltam a se reproduzir na mesma intensidade. Assim, os eventos depois que a intervenção se encerrou não são uma métrica para avaliar sua eficácia. Então, ok, você fez a intervenção em 2014 e teve uma epidemia seríssima em 2017. A intervenção terminou em 2014, não era esperado que ela ainda funcionasse em 2017. Na prática, é necessário estudar melhor para determinar em quais situações é ideal você aplicar esse procedimento e em quais situações é fútil, tendo em vista que tais mosquitos são propriedade intelectual da Oxitec, então cada execução desse experimento requer mais dinheiro. Muitas vezes uma cidade não tem orçamento para realizar isso sempre, então tem que decidir em que momento vai ser realizado, e isso realmente demanda mais estudos. Agora, a liberação desses mosquitos transgênicos é perigosa? O estudo em Jacobina foi feito em 2014, mas em 2019, várias matérias aqui publicaram uma coisa muito sensacionalista. Uma disse que a tentativa de controlar o Aedes pode ter criado super mosquito transgênico. A outra diz que os mosquitos geneticamente modificados criaram o Mosquitorask Park na Bahia. E a outra diz que o experimento com mosquitos transgênicos que criou a Aedes que resiste ao ambiente. Esses artigos são muito sensacionalistas. Eles foram inspirados num artigo científico publicado nesse link aqui, também em 2019, conforme você pode ver aqui, que fala a respeito da transferência de genes desses mosquitos geneticamente modificados para a população natural. O artigo estudou a prevalência dos genes desses mosquitos geneticamente modificados em Jacobina alguns meses após o experimento, não em 2019. Esse artigo foi publicado em 2019, mas ele usa dados de 2014, de meses depois do final do experimento, e aí ele conclui que os genes prevaleceram na população após alguns meses. Isso não é novidade nenhuma. Você sabe, se você prestou atenção no vídeo. Em 2011, o estudo nas Ilhas Caimã já revelou que isso aconteceria. Isso já era sabido. Eu vou copiar aqui exatamente a mesma imagem que eu mostrei mais cedo, em que mostra aqui tem uma mortalidade de 96%, ou seja, uma outra fração sobrevive, essa fração também gera descendentes e, portanto, nós temos um efeito em que os mosquitos transgênicos demoram um certo tempo para aparecer. A prefeitura de Jacobina sabia disso, ou pelo menos deveria saber, quando aceitou a execução do procedimento. Agora, isso exatamente seria um problema? Não. Outros estudos, feitos inclusive no caso de Jacobina e de Juazeiro, já tinham apresentado indicadores de que essas populações continuavam, sim, alguns meses após a interrupção do programa. Isso foi publicado em 2017, mas, claro, não teve nenhuma alegação sensacionalista nesse estudo. Então, foi ok, passou batido, porque já era algo que todo mundo sabia, ou pelo menos deveria saber, que iria acontecer. E esses estudos, assim como o de 2019, não apontam nenhum efeito negativo desse fato. O fato de que alguns descendentes dos mosquitos geneticamente modificados ainda vão sobreviver meses depois do experimento, mas desaparecem algum tempinho depois desses meses. As sugestões de que esses mosquitos transgênicos são super mosquitos, mosquito park, resistentes a ambiente, inseticidas, etc., são feitas a partir da sugestão
de que mosquitos híbridos podem apresentar o que é chamado de vigor híbrido. Se você pesquisar aqui por vigor híbrido, você vai perceber que nós temos um fenômeno em que os filhos provenientes do cruzamento de raças diferentes apresentam um desempenho melhor. Se você está, por exemplo, trabalhando com um boi que é híbrido, talvez ele produza mais carne, talvez ele seja mais resistente e assim por diante. Agora, ao passo em que isso existe em alguns filos do reino animal, nenhum estudo sustenta que isso ocorre em mosquitos da dengue modificados. Pelo contrário, conforme descrito nesse artigo aqui, os mosquitos geneticamente modificados têm uma taxa semelhante de suscetibilidade às inseticidas que os mosquitos comuns, olha só. Então aqui a gente tem várias linhas, né, que indicam quão fácil é para você matar esses mosquitos através do tempo de exposição a vários inseticidas. Então nós temos aqui o DDT, Melation, nós temos aqui Deltametrin, nós temos também a Permetrin, conforme está descrito. E aqui, olha só, os mosquitos que são geneticamente modificados têm uma taxa até maior de suscetibilidade do que os mosquitos comuns. Então é até mais fácil matar os mosquitos geneticamente modificados, você precisa de menos tempo de exposição a uma inseticida do que os mosquitos comuns, para alguns inseticidas. Para outros, está dentro do valor, mas não é como se nós tivéssemos uma faixa aqui embaixo de mosquitos geneticamente modificados. Se isso acontecesse, aí a situação seria preocupante. Felizmente, não é. A possibilidade do mosquito ser mais transmissível que os mosquitos comuns também foi estudada em 2019 e mostrou que não. Mostrou que não foram encontradas diferenças significantes entre a OX513A e os mosquitos normais de Jacobina na questão de transmissão do vírus da dengue. O artigo ainda levanta a possibilidade dos machos geneticamente modificados sofrerem discriminação reprodutiva, ou seja, a fêmea prefere um macho normal do que um macho transgênico. Se isso for comprovado, então a estratégia não é tão eficaz quanto se pensava, porque você vai lançar um monte de mosquito transgênico que não vai cruzar com ninguém e vai morrer. Nesse caso, os mosquitos geneticamente modificados são ainda mais incapazes e mais fracos do que o alegado, não o contrário. Está ainda mais longe de um super mosquito. O mosquito geneticamente modificado, idealmente, ele seria uma máquina de sexo. Ele se reproduziria com inúmeras fêmeas, e aí então ele ocuparia o papel dos mosquitos normais, e com isso essas fêmeas produziriam uma prole quase inviável, que apenas 5% sobreviveriam, ao invés de uma prole viável, como aconteceria com mosquitos normais. Mas se for verdade, isso tem que ser investigado a possibilidade de discriminação reprodutiva, então esses mosquitos são fracos. Eles são discriminados pelas fêmeas e não conseguem produzir tantos descendentes quanto a gente gostaria. Isso, claro, poderia indicar que as prefeituras gastaram dinheiro à toa. Não parece ser o caso, porque de fato reduziu o total de Aedes aegypti, mas de forma alguma esse fato sustenta super mosquitos. Pelo contrário, sustenta mosquitos que, brincando um pouco, sofrem bullying entre os mosquitos. Uma das autoras do artigo, ela se chama... Vamos pegar aqui o nome da autora, conforme você pode perceber. É a Margaret Capurro. Ela é uma das que escreveu o artigo de 2019. Porém, quando ela viu a publicação do artigo, tá aqui o nome da Margaret, ela falou, não, isso que foi publicado não foi o artigo que eu concluí que fosse... Não foi o artigo que eu concordei que fosse publicado. Vocês colocaram umas coisas a mais aí que eu discordo. Então ela pediu que o artigo fosse retirado, conforme essa notícia aqui revela. Então as notícias que foram publicadas em 2019 sobre um super mosquito são sensacionalistas e não possuem base na realidade. Isso quer dizer que tá tudo bem? Pode lançar mosquito transgênico para todo lado aí sem problema nenhum? Não. Tem algumas coisas que a gente tem que pensar e tem que estudar antes de adotar uma estratégia dessa em larga escala. Em pequena escala isso dificilmente vai ter impacto, mas em larga escala sim. Por exemplo, supondo que a gente consiga reduzir a população de Aedes aegypti no Brasil. Como resultado, a gente vai ter um nicho ecológico vago e esse nicho vai ser ocupado por outras espécies, geralmente outros mosquitos. Você não tira mosquito e coloca ornitorrinco no lugar. Geralmente são outros mosquitos que vão ocupar esse espaço e aí você tem mosquitos que podem transmitir outras doenças para os seres humanos. Além disso, nós temos uma mudança ecológica. Isso poderia induzir mutações no vírus da dengue e aí sim o vírus pode se tornar pior. Nada disso aconteceu, não tem nenhuma evidência de que isso aconteceu e nem aconteceria em pequena escala. Mas são fatores que a gente tem que pensar antes de adotar essa prática em larga escala. Então, esquece o sensacionalismo que eu falei até agora e foca nisso aqui. Esses são os motivos que têm que ser considerados antes de adotar mosquitos transgênicos em larga escala. Então, se você tem que amanhã propor um acordo de aplicar esse negócio no Brasil todo por 10 anos, aí a gente tem que pensar muito sério a respeito disso aqui e estudar os efeitos. Não porque vai criar super mosquitos, igual o mosquito parque que o cara lá em cima falou, mas por causa desses fatores ecológicos aqui. O surto de dengue em 2024 foi causado por um mosquito modificado. Em 2024, alguns estados brasileiros, acho que você sabe disso, estão enfrentando um surto de dengue. Aqui a gente tem a incidência. A incidência é o mais importante
porque a gente considera a população. Então, número de casos muito alto, por exemplo, Minas teve 74 mil, com uma incidência baixa, é menos pior do que um número de casos razoável numa população menor. Brasília, o melhor Distrito Federal, tem a maior incidência. Depois Goiás, Minas, Acre, Paraná. Aí vai descendo a lista, a Bahia aparece aqui. A Bahia aparece do meio para baixo. Vale lembrar também, então, que a Bahia não está na maior incidência, conforme você pode perceber. Tem uma taxa de casos até moderada. E também o experimento foi feito em Juazeiro e em Jacobina. O experimento não foi feito nas outras cidades e o mosquito tem um alcance pequeno em relação até onde ele consegue voar. As cidades que estão mais críticas na Bahia, a Bahia nem é um estado tão crítico no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas as cidades que estão mais preocupantes lá são essas aqui: Bonito, Novo Horizonte, Piatã, Morro do Chapéu, Lagedão, Rodelas, Macaúbas, Jacareci, Piripá, Encruzilhada, Cordeiros, Vitória da Conquista, Ipiaú, Ibicoara, Tanque Novo, Mortugaba, Brejões, Adustina, Chorrochó, eu acho, Belo Campo e Anagé. Então Jacobina e Juazeiro sequer estão nessa lista. Então não tem correlação espacial. A Bahia não está tão grave assim quanto o Distrito Federal, Goiás, Minas e assim por diante. E as cidades na Bahia que estão de alguma forma preocupantes não são nem Jacobina nem Juazeiro. E correlação temporal. No Twitter, isso foi postado e apareceu uma nota da comunidade dizendo: gente, o experimento aconteceu em 2019. Essa nota está errada. O experimento aconteceu ainda mais antes. Aconteceu em 2014. Então nós temos uma diferença de 10 anos. Uma década é período mais que suficiente para esses mosquitos transgênicos desaparecerem por completo da população. Se você fizer um estudo hoje em Jacobina ou em Juazeiro e procurar por mosquitos com aquela assinatura que foi inserida, você não vai achar nenhum, porque justamente eles já morreram. Você não teve novas inserções de mosquitos nessas cidades, então essa população, como é uma prole inviável, ela é feita para ser inviável, eles morrem depois de alguns meses. Isso ainda pode ser testado, como eu disse. É só você ir lá em Jacobina ou Juazeiro, capturar uma quantidade de mosquitos da dengue, colocar no microscópio e procurar pelo DS-RED2. Isso é facilmente detectado no microscópio. Nenhuma publicação no presente sustenta que isso ocorreu, e se eventualmente alguma publicação sugerir que ainda existem uma quantidade considerável de mosquitos da dengue com essa característica, aí sim eu vou ter que postar dizendo: galera, não é bem assim, nós temos agora uma evidência do contrário. Até lá, nada disso possui. Surtos de dengue são diretamente relacionados com calor e chuvas. 2024 e o final de 2023 foi mais quente que o normal e teve maior volume de chuva que o habitual. Esses fatores, sim, são fortes candidatos para explicar o aumento alarmante observado, não um experimento que foi feito 10 anos atrás em cidades que sequer estão numa situação crítica. Mas por que não testar mosquitos na Inglaterra? Por que os caras vão aqui no Brasil, nas Ilhas Caimã e na Malásia testar mosquito? Por que não faz isso lá na Inglaterra se esse negócio funciona? Porque não tem dengue na Inglaterra. Você tem casos de dengue importados na Inglaterra, em que a pessoa vai viajar para um país tropical e volta com dengue, mas a dengue não ocorre naturalmente lá. A dengue é uma doença de países tropicais. Então testar esse procedimento na Inglaterra vai fazer o seguinte: você tem N mosquitos machos, você vai soltar esses N mosquitos machos no mundo, você vai ter N mosquitos machos na Inglaterra, vai ser uma festa da salsicha, você não vai ter nenhuma fêmea para se reproduzir, e eles vão morrer. Então a população de mosquitos vai ser 0, N, 0. Simplesmente isso que vai acontecer, e o estudo não vai levar a conclusão nenhuma. Testar um método para combater a dengue na Inglaterra é equivalente a você testar um método para combater câncer de pênis naquele exército da Daenerys, os Unsullied. Não sei como que é o nome na versão dublada, mas é um exército de escravos que foram castrados. Se ninguém ali tem pênis, então ninguém ali tem câncer de pênis. Isso é meio evidente, e o seu estudo nesse exército não vai produzir resultado nenhum. Agora, será que eu estou passando pano para o Oxitec? Todo vídeo na série Desmistificando começa de forma aberta. Tanto a alegação que a gente analisa, quanto a negação da alegação que a gente analisa, quanto qualquer possibilidade entre esses dois extremos, são possíveis de serem comprovadas no final. Senão, nem teria por que fazer o Desmistificando. Senão eu simplesmente falava: galera é falso, galera é verdadeiro, valeu, tchau. Não é assim, a gente tem que provar o nosso ponto. Ao longo do vídeo, a gente usa um raciocínio lógico fundamentado em evidências para chegar numa conclusão. Nesse caso, a conclusão nega a conspiração e favorece o Oxitec. Ah, você está passando pano. Não, se eu estivesse passando pano, eu estaria usando argumentos ilógicos para defender um ponto. Eu não estaria demonstrando com evidências um ponto. Ah, mas eu não gosto desse ponto. Problema seu. Você não gosta do ponto, mas ele continua sendo válido. Se as evidências apontam que o Oxitec não causou o surto de dengue no Brasil em 2024, esse fato tem que ser divulgado, independente de uma suposta nobreza questionável da indústria farmacêutica ou do Oxitec. Se você quer acusar o Oxitec, acuse de algo que ela realmente fez.
Se essa empresa é tão maligna quanto você afirma que é, você não deve precisar mentir para fazer isso. Eu detesto que o São Paulo foi campeão da Supercopa do Brasil em 2024, mas se alguém me mostrar a súmula do jogo e provar que os 2 pênaltis foram perdidos pelo Palmeiras, eu não posso dizer que a pessoa está passando pano pro São Paulo. Ela só está me mostrando o que aconteceu no mundo real. Se você é capaz de provar que eu estou errado, por favor, faça. Até lá, o seu descontentamento com as minhas conclusões é só isso. Eu também estou muito descontente com o resultado desse jogo de domingo, mas não tem nada que eu possa fazer. A menos que eu consiga provar que o jogo foi injusto em alguma medida, ok, é só um descontentamento. Em suma, o seu descontentamento não tem base científica. Você pode dizer que todos os artigos que eu apresentei aqui são forjados e manipulados. Se você diz isso, tem 3 opções. Primeiro, você chegou nessa conclusão sozinho porque você não gosta do resultado. Nesse caso, a sua alegação é vazia e não tem valor algum e serve para qualquer artigo. Você pode usar ela para qualquer artigo que você não gosta do resultado. Eu não gosto do resultado do jogo do Palmeiras, eu posso dizer que a água dos jogadores foi contaminada. Se eu não tenho provas disso, totalmente vazio. Talvez você tenha chegado nessa conclusão porque outros artigos de outras áreas já foram manipulados no passado ou porque a indústria farmacêutica tem poder. Eventos anteriores apenas dizem que isso pode ocorrer, não que isso ocorreu nesse caso. Essa defesa também serve para qualquer artigo. Eu posso usar essa defesa para qualquer jogo de futebol também. Posso dizer que já teve eventos em que jogos de futebol foram manipulados e que a indústria de apostas esportivas tem poder, portanto o jogo foi manipulado. Não, você está usando uma generalização e aplicando ela onde te convém. Isso é inútil. Você precisa de evidências. E aqui a gente chega no terceiro ponto. Se você chegou nessa conclusão porque tem evidências específicas a esse caso, de que esse caso ocorreu, aí você tem que apresentá-las. É seu dever apresentá-las. Sem isso, é uma alegação vazia. Assim a gente pode concluir que é falso que a Oxitec, através da liberação de mosquitos transgênicos, causou o surto de dengue no Brasil em 2024. Os mosquitos liberados duram alguns meses após o fim da liberação, justamente porque só 5% das larvas sobrevivem à idade adulta e geram uma população que apenas 5% vão sobreviver e assim por diante. Isso leva à extinção dessa variedade em alguns meses. Até o momento, a estratégia do Oxitec parece eficaz em reduzir o número de larvas do mosquito, mas os estudos são necessários para avaliar quando que contratar essa estratégia é um dinheiro bem aplicado e quando que não é, bem como para avaliar os impactos ecológicos da aplicação dessa estratégia em larga escala. Agora, todos os estudos até o momento revelam que os mosquitos geneticamente modificados morrem após poucas gerações, são igualmente suscetíveis a inseticidas e seus descendentes têm o mesmo poder de transmitir o vírus da dengue que mosquitos usuais. Mas apenas 5% deles chegam à fase adulta, ao contrário dos mosquitos usuais. Então sim, você tem mosquito híbrido, descendente de mosquito transgênico, transmitindo o vírus da dengue, mas você teria de qualquer jeito. A diferença é que no caso dos mosquitos transgênicos, você tem 95% menos do que você teria se fossem mosquitos de verdade. O estudo de 2019, do que você teria se fossem mosquitos comuns. O estudo de 2019 fez alegações infundadas. E lá em 2019, ele já foi demonstrado como infundado. Ainda assim, sensacionalistas se aproveitaram dele e agora em 2024 a mesma coisa está sendo feita. Porém, o experimento de 2014 aconteceu há 10 anos atrás. As cidades nas quais ele ocorreu sequer são focos da epidemia de dengue e não tem nenhuma correlação temporal ou espacial. Também não tem mecanismos pelos quais esses mosquitos geneticamente modificados sobreviveriam ou seriam perigosos. E qualquer instituição pode provar o contrário examinando o mosquito capturado em 2024 no microscópio e checar por aquela proteína. Você pode alegar que o meu vídeo passa pano para o Oxitec, mas o meu vídeo demonstra com argumentos lógicos e sustentados em evidências que a Oxitec não é causadora do surto de 2014. Isso não é passar pano. Passar pano é fazer uma defesa irracional. E se você quer acusar essa corporação nefasta que é a Oxitec, isso é super tranquilo. Afinal de contas, ela é nefasta e você deve ser capaz de fazer isso sem mentir. Então faça. Você também pode usar a falácia da autoridade, dizendo que os autores do estudo sabem mais que eu. Agora, na ciência, o currículo do autor não tem valor nenhum. O que interessa pra gente é o que ele publicou e demonstrou. E o que foi publicado foi analisado por mim, mas também por outros pesquisadores especialistas no assunto que contestaram o que foi publicado em 2019. Então, além da falácia da autoridade ser uma falácia, ela também é estúpida, porque eu posso dizer que existem pesquisadores especialistas no assunto que sabem mais do que eu, que também concordam comigo. Na vida real, ciência não é batalha de Pokémon, então o que interessa é o que você publica e demonstra, não quem você é. Sendo assim, aguardo você provar com uma demonstração e não com falácias lógicas que eu estou errado. Valeu por você que assistiu o vídeo. Me disseram que se eu postasse 3 vídeos no mesmo dia, eu podia pedir música no Fantástico, e eu postei 3 vídeos no mesmo dia. Então, a música que eu vou pedir no Fantástico é All the Best, do John Prine. Ouçam essa música, é uma música muito boa, muito profunda e bem legal. Valeu por você que assistiu o vídeo, se inscreva no canal, pra gente se ver. Falou!